Olá, boa noite! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Nascido na Bahia. E hoje, em parceria com o primeiro episódio do Saúde Pode. Podcast esse que tem por objetivo te mostrar que saúde todo mundo pode, te atualizar e desmistificar todo esse assunto tão grande e tão cheio de conteúdos que é a saúde. No tema de hoje vamos falar sobre parto humanizado. É bem diferente, né? Mas antes, já se inscreveu? Deixou o like? Aproveita, pega esse conteúdo e compartilha com alguém que está pensando em viver esse momento. Não esquece de se inscrever no canal, tá? E os hosts de hoje são Yuri Stefanello, professor de Educação Física, eu, Júlia Constâncio, nutricionista, e a nossa convidada especial é Milena Benderotti, um sobrenome bem diferente de falar, né, gente? Ginecologista e obstetra. Prazer, boa noite todo mundo. Eu vou fazer só uma pequena correção, pode? Claro. Pode. Eu tô acostumada a isso desde sempre. Desde que sou pequenininha eu tenho vários nomes, mas é Melina. Melina. Mas me chamam de Milena, Melissa, Melina. O meu troco direto também. Mas Às tá vezes acostumado. Júlia, às Não, vezes Júlia, e por aí vai. pior que a gente tinha separado já tinha falado Eu Melina. acertei É porque o você ficou sobrenome tão e errei concentrado o- no sobrenome. É que ela Pois o sobrenome era complicado e a gente errou no nome, né? Mas faz parte. E aí, menina, seja bem-vinda aqui Muito ao nosso obrigada estúdio. pelo convite. Tô muito feliz de estar aqui com vocês. Ah, que bom. Então, vamos lá. Eu quero fazer a primeira pergunta, que é o tema, literalmente, né? O que seria, então, esse parto humanizado? Tem se falado muito, né, ultimamente, parto humanizado. E eu acho que a gente consegue iniciar a conceitualização do parto humanizado colocando ele como uma assistência. Então, não é um tipo de parto. Partos nós temos tipos, o vaginal, normal, cesárea ou instrumentado, quando a gente utiliza o fórceps, o vácuo extrator, mas o parto humanizado é um tipo de assistência. Então, quando uma mulher ela escolhe ter um parto humanizado, ela está escolhendo o parto, a assistência do parto humanizado. Então, é um tipo de assistência, como o médico vai assistir ela. Seria uma abordagem, então. É uma forma de abordar, é uma forma de acompanhar ela. Então, o parto humanizado tem o acompanhamento durante o momento do gestacional, então pré-natal, durante o parto e o pós-parto. Então, tem essa visão ampla da gravidez como um todo. E o que diferencia, tipo, um parto normal do parto de usar essa abordagem humanizada? O parto, a assistência humanizada ao parto, ela tem pilares bem específicos. Os principais dele é o protagonismo feminino, então a mulher, a gestante, a mulher que está ali no momento gravídico dela, ela é a protagonista do parto dela. Então, ela é protagonista no momento que ela está gerindo aquela criança, que ela está construindo aquela gravidez, construindo dentro dos princípios culturais, dentro de toda a construção de vida dela, o que é que ela quer para aquele momento do nascimento. E dentro do momento do nascimento, é ela que faz o parto. Então, a gente ali, como equipe de saúde, está disponível para trazer todo o ambiente, toda a concepção de parto para ela ter condições de trazer o filho dela para o mundo. Pô, que legal isso aí, cara, sabe? É uma coisa... É difícil a gente ver coisas, né? Agora estamos caminhando uma sociedade mais humanizada, bem isso, eu acredito. Então, quando a gente vê abordagens assim, cada vez mais humanas, me dá uma felicidade imensa. E a gente vê muitas vezes a frieza do médico em tratar aquilo como, tipo, é só dar um remédio que a dor passa. Poxa, é um momento tão especial. Será que ela queria realmente tomar esse remédio? Era a hora de tomar aquele remédio ali? E é o que eu acho tão especial em relação ao trato médico-paciente durante essa assistência humanizada. A gente consegue ver a relação médico-paciente de uma forma horizontalizada. Então, está todo mundo ali em uma condição de construir aquele momento, construir aquela gravidez. Todo mundo tem uma responsabilidade em relação àquela situação, todo mundo compartilha ideias, decisões. Então, o médico não está ali como aquela figura de poder e de posse de conhecimento. Está ali como um personagem do momento para, através do seu conhecimento médico, baseado, claro que em estudos e artigos científicos, levar o conhecimento e construir condutas, construir princípios para
para o nascimento ser aquele momento tão especial para a mulher, né? Ah, legal. Eu tenho uma observação, e essa observação primeiro é dizer que eu já gostei de você. Muito obrigada. Essa coisa de humanizado, de ver o paciente como o protagonista ali, ele que escolhe. Pô, isso é muito da hora. E a gente vê que muitas pessoas, tanto não só médicos, como diversos profissionais não têm essa visão. Que não bota o cliente ou o paciente como protagonista daquela história. Eu sou detentor daquele saber e eu escolho por você. Então, quando a pessoa toma lugar de fala nesses momentos, achei Eu vou até puxar um pouquinho aqui uma sardinha pro lado da nutrição comportamental. Muita gente não sabe, mas a nutrição comportamental ela é bem essa questão de abordagem. Você consegue tanto abordar um paciente que tem hipertensão, quanto um que tem obesidade, quanto um que tem diabetes. É você olhar para eles com outro olhar e falar, não, vem cá comigo. É a cerveja que você gosta? Beleza, então a gente não vai tirar a cerveja toda. Vamos pensar como que você pode equilibrar essa cerveja dentro da sua vida, de forma que fique bom para sua saúde mental e física. Claro. E agora, a minha pergunta agora, que foi, né? Eu vi você falando aí sobre responsabilidade compartilhada. Como é que fica isso? Aqui antes o médico que mandava, teoricamente, então ele tinha responsabilidade, né? Então, como é que fica essa questão da responsabilidade? Eu fico imaginando se, por exemplo, a paciente resolve que quer esperar o remédio. E aí vamos supor que acontece alguma coisa, sei lá, e a criança acaba morrendo no parto. Vai que alguém chega e responsabiliza, entendeu? O médico por não ter dado no momento que tinha que ter dado ou algo do tipo. Como que fica isso? Vocês fazem algum contrato diferente? A relação médico-paciente diante de qualquer tipo de assistência, seja assistência cirúrgica ou não, existem termos de consentimento. Então, é obrigação do médico, direito do paciente, ter todos os procedimentos orientados e esclarecidos e todos os pacientes assinam cientes de que corre riscos e benefícios relacionados a cada situação. Então, diante disso, já existe uma responsabilização em relação às situações, né? Em relação à assistência ao parto humanizado, eu acho que um ponto muito importante e diferencial dentro da assistência do pré-natal é o que a gente chama de plano de parto. Então, dentro do momento, dentro da construção do pré-natal, a paciente ela traz quesitos relacionados ao que ela gostaria de ter durante a gravidez, durante o parto e no pós-parto. E esses quesitos são discutidos, são orientados, são colocados da forma como poderia ser dentro daquela concepção para aquela paciente, qual a melhor forma de abordar. E nessa situação ocorre um acordo, né? Uma decisão em grupo, em uma equipe, colocando o médico junto com o casal, a mulher ou quem quer que ela decida como não tem um termo companheiro. Diferente. Tipo, não, é um termo de consentimento. É o mesmo de consentimento normal. Eu acho que o que tem de especial nessa concepção da assistência humanizada ao parto é justamente esse encontro, essa construção de confiança que existe da relação entre o médico e o paciente. Então, no momento que você entende que aquela pessoa que você procurou para assistir sua gravidez, para assistir seu parto, está ali inteiramente doado a você, de forma a trazer informações de riscos e benefícios e a partir daí construir uma decisão em conjunto, eu acho que é a questão da responsabilidade compartilhada entre a equipe e o casal. Legal. E agora eu queria saber, me diz, a gente falou rapidamente, brevemente no início, sobre os tipos de parto. Eu queria que você desse uma luz para uma mãe que queira escolher o parto. Quais são os tipos de parto que ela pode escolher? Bom, a gente tem o parto normal, que é o parto vaginal, o cirúrgico, que é o cesáreo, e dentro do parto natural, normal, a gente pode precisar de alguns instrumentos que a gente chama de parto instrumentado, que é quando a gente precisa utilizar o fórceps ou vácuo extrator para fazer a retirada do bebê, do canal de parto. Então, mas a priori a gente tem os tipos de cirúrgico e o parto normal, vaginal. E o que eu ouvi muito falar na internet é a questão do parto natural. Aí eu fiquei um pouco confusa do que era o parto natural, o que era o parto normal, o que era o parto humanizado. Eu acho que a gente pode entender essa concepção de que o que temos é um parto vaginal, que o neném ele vai vir através da vagina da mulher. Agora, diante disso, quais são os meios em que isso vai acontecer? Então, quando você dá assistência para a mulher de forma a que ela vai se sentir confortável,
que é um dos pilares, um outro pilar que é muito importante dentro da assistência, é você confiar na fisiologia feminina. Então, muito se perdeu durante essa caminhada da assistência ao parto. A gente tinha anteriormente aquele parto que acontecia no domicílio, que era assistido por parteiras. Depois a gente viu esse parto caminhar para um hospital, onde o médico era o detentor do conhecimento, que decidia, que tomava as decisões, e por conta disso a gente chama do parto medicalizado, que vai em oposição, vai em caminhos super opostos em relação ao parto humanizado, que é aquela situação do parto medicalizado, é aquela situação em que existe um cronograma específico para cada paciente. Você não entende a pessoa como um ser individualizado, com necessidades, dificuldades, medos, culturas, crenças individualizadas. E aí você coloca aquele protocolo estabelecido, utiliza medicações de uma forma estabelecida, faz procedimentos de uma forma pré-estabelecida. Como se não fosse um humano ali na sua frente. Perfeito. E que poderia ter sido diferente, então, no caso, né? Para cada pessoa, você usar determinada técnica ou não, mas a depender do que aquela pessoa precise. A diferença é o assistência humanizada ao parto, ele consegue ter todas as técnicas, todo o conhecimento médico, mas tudo baseado em evidências científicas, né? Então, a gente consegue dar toda a assistência, e por utilizar para a gente ter a base científica, a gente conhece toda a fisiologia do parto, a gente sabe todo momento que cada situação, cada fase do trabalho de parto, e a gente acredita nessas fases, a gente não interfere de uma forma indiscriminada, utilizando medicações, utilizando procedimentos. No caso, seria tipo assim, não é por ser uma abordagem humanizada que eu vou deixar de usar o remédio, mas é a paciente que vai me pedir um momento, olha, agora eu não tô aguentando mais, pelo amor de Deus, me dá um remédio? Pode ser também, ou então a gente entrar em acordo, a gente perceber alguma situação de perigo e de risco e conversar com os pais em relação ao que é que está acontecendo, o que é que a gente pode ser feito, o que é melhor ser feito. Legal. É bem uma discussão em conjunto. Exato. Agora eu queria saber de você. Você me deu 2 tipos aí, basicamente. E eu queria saber o que você pensa sobre alguns que eu vi a galera falando na internet. E você sabe que a galera aqui na internet fala um monte de besteira. Internet é o mundo, né? Exato. Então eu não sei se isso aqui é besteira, se é mito, se é verdade. E eu também não vou lhe julgar se você não souber. Eu fui longe aqui, tá? Estamos aqui para construir conhecimento. Exatamente. Eu queria saber a sua opinião aqui sobre esses aqui. É mito ou é verdade? Parto na água. Parto na água é uma verdade absoluta. Quando a gente dá subsídios para paciente se sentir o máximo à vontade, é uma forma até de tratar a dor, de dar um suporte à dor de uma forma não medicalizada. Então, a gente tem situações que a gente pode aliviar a dor da paciente sem utilizar a medicação. O parto na água é uma delas. Então, a gente utiliza água morna. O local da água é um local que você tira a pressão em algumas situações, em alguns locais do corpo, que pode estar causando incômodo para a mulher. A temperatura da água já traz esse alívio por conta dessa ação mesmo, da temperatura. Então, assim, cada paciente tem sua escolha. Às vezes a gente só descobre no momento do parto, testando cada situação que é que vai trazer benefício para ela. E um deles pode ser o teste do parto dentro da água. Na banheira. Esse parto na água não afoga o bebê, ele tchubum. O tchubum, ele passou a gravidez toda dentro de uma piscininha dele particular. Meu Deus, esse E não corre risco de, tipo, ele sair e bater a cabeça assim? Tipo, não, porque sempre tá ali assistido, né? Tem alguém ali pra guiar o negócio. E pode ser na piscina, na banheira ou até mesmo no chuveiro. O chuveiro também traz. Quais são os outros tipos? É isso aí, eu tô olhando aqui. O próximo é de cócoras. É uma ótima posição de cócoras, porque a gente tem uma amplitude do quadril, mas tudo isso é testado no momento. Então, cada paciente, com cada paciente analisa como que ela se posiciona. Mais confortável. Exatamente. Como é que ela percebe a posição mais confortável. Então, assim, a gente nunca fala que existe uma posição ideal. Eu ia perguntar isso. A posição ideal é que a gente vai testando e a paciente se sente mais confortável. A cama movimenta assim para ela subir, descer até uma posição? Tem. Tem como a gente deixar ela de 4 apoios, tem como deixar ela de cócoras, tem alguns instrumentos. No caso, é a posição ideal para aquela pessoa. Porque, por exemplo, tem gente que não faz cócoras, nem tendo aqui de boa fazer uma cócoras, não faz.
Exato. Imagina na hora do parto. Exato. É a diferença de quando o parto acontecia de uma forma assistida hospitalar, sem essa visão individual da paciente. A paciente era colocada numa posição que a gente chama de litotomia e pronto, você vai ganhar seu bebê assim, independente se está se sentindo confortável, se aquela é a melhor posição para aquela paciente ou não. Tá, agora esse aqui eu nem entendi direito, Lotus. Posição de lótus? Não sei se é posição de lótus. É parto lótus. Parto lótus. Eu acredito que seja aquele que nasce com a placenta, que fica a placenta... Acho que eu vi alguma coisa sobre isso. Sai a placenta e junto. E fica a placenta lá com o bebezinho. Isso não vai ficar podre aquilo lá, não. Tem um tempinho certo. Cada assistência tem sua observação. E tem a outra mais louca de todas. E tem a outra de todas aqui que eu fiquei apavorado. Essa eu fiquei curioso. Orgásmico. Eu acho bem interessante a gente trazer isso, porque a gente tem uma concepção de que parto é dor, parto é sofrimento. E quando a gente traz isso, de que é possível ter orgasmo durante o parto, a gente leva para um outro patamar. E que é exatamente o que a gente tenta construir. Que durante o parto, a dor, é claro que é algo individual, depende das suas vivências, depende dos seus medos, depende do desconhecido, que acaba que a gente não trabalha isso durante a construção da gestação, porque é algo sempre muito novo. Você vai descobrir algo novo naquele momento e a gente não sabe como a gente reage ao medo, né? Então, acho que trazer essa questão do parto orgásmico é bem legal, porque a gente consegue entender que podemos sim sentir prazer durante um parto normal. E antes de eu fazer minha próxima pergunta, galera, faz um comentário aí no chat, pergunta uma coisinha aqui pra gente. A gente tem uma ginecologista ou obstetra, você aí que tá querendo ter filho. E não esquece de se inscrever no canal, porque aqui tem muito assunto legal, hein? Bom, minha pergunta é a seguinte. Quais os benefícios de fazer o parto humanizado? Por que eu vou escolher ele e não o outro? Bom, existem muitos benefícios. Quando o parto se dá nos princípios de assistência humanizada, a gente tem muitas preocupações relacionadas tanto à mãe como ao bebê. Então, a gente traz condições, tenta trazer condições ideais para a mãe, para o nascimento, e tenta trazer condições ideais para o neném quando ele está nascendo. Então, a gente evita a questão de barulho, questão de luz, a gente para pensar que é um ser que está chegando ali, é o primeiro contato dele com o mundo, né? E, além disso, qual é o melhor lugar para o filho estar? No colo da mãe. Então, assim, a gente tenta trazer esse primeiro contato que a gente chama de minuto de ouro. É o neném vir direto para o colo da mãe, ser amamentado logo, ter o clampeamento do cordão retardado. Então, o neonatologista vai dar aquela assistência para o neném, mas ali junto com a mãe. Vai evitar também intervenções desnecessárias no bebê, que antes se fazia bastante, aspiração. E isso traz algum efeito também mais tipo fisiológico? Por exemplo, a mulher vai se recuperar mais rápido, o corpo dela vai se desenvolver melhor após o parto? Perfeitamente, porque o corpo entende tudo o que está acontecendo, a fisiologia continua trabalhando, a produção hormonal continua acontecendo de uma forma perfeita. Então, você tem contração uterina de uma forma melhor, você tem controle de sangramento de uma forma melhor, você tem produção de leite de uma forma melhor, você tem aquele vínculo que é estabelecido entre mãe e filho, muito mais fácil e mais rápido de acontecer. Aproveito para trazer, gente, a importância do aleitamento materno. Gente, pelo amor de Deus, não tenham medo disso, conversem com o ginecologista de vocês, peçam para explicar como é que faz a amamentação, porque é muito benefício positivo até na forma como essa criança vai se alimentar lá na frente. Exatamente. Vamos lá, e agora ela falou dos benefícios e eu queria saber se tinha algum risco. Existe algum risco? Você já percebeu algum risco durante o parto? Quais são os riscos principais humanizados? Tem alguma diferença no normal? Não necessariamente da assistência humanizada, porque é só um tipo de assistência, né? Mas a obstetrícia, por si só, é uma caixinha de surpresa. Então, assim, são os riscos e benefícios que podem acontecer durante uma assistência obstétrica. Conta aí pra gente. Já teve alguma situação assim? A gente complicada? sempre tem. É por isso o bom de ter sempre uma equipe preparada, de você ter o vínculo com a equipe, para você saber que qualquer coisa que aconteça vai ser tudo revertido da melhor forma. Mas sempre existe alguns pontozinhos a serem... E você comentou que o ambiente é diferente, o ambiente é todo arrumado, mas vamos supor que eu estou dentro do hospital. Como que a gente pode fazer o parto humanizado? Existe isso dentro do ambiente hospitalar?
Com a equipe preparada para fazer a assistência humanizada. Porque a assistência humanizada, ela, como eu falei antes, ela acontece antes, né? Então, ela começa desde o início da gestação, desde o pré-natal. E aí, durante o parto mesmo em si, a gente tenta trazer condições para aquela fisiologia feminina trabalhar da melhor forma. Então, a gente quer que caia hormônio de adrenalina, que a gente consiga a parte hormonal dela perfeita para ter contrações ideais, para ter contrações efetivas. Então, isso tudo vai muito do psicológico, do mental dela, de estar bem, de estar se sentindo num ambiente seguro. Então, a gente, como equipe, como colaborador daquele parto, tem a condição de trazer aquele ambiente, de fazer com que aquele ambiente seja um ambiente que ela se sinta segura, que ela se sinta confortável para o parto acontecer. Pra e tem um vídeo seu lá no Instagram que você está abraçando uma grávida. Isso representa o parto humanizado ali dentro do hospital? Eu acho que representa, eu vou falar assim como uma opinião pessoal, porque a gente cria tantos vínculos, ali não é só uma paciente, sabe? Ali a gente acaba criando relações de amizade, a gente entende histórias, a gente entende dificuldades que aquele casal passou, a gente entende o que aquela gravidez representa para ela. Então, a gente acaba vivendo e parindo junto com elas. Então, assim, vai muito mais do que uma assistência ali momentânea. Vai vir de toda uma construção desses tantos meses, semanas que a gente passa junto. E é um Produção, momento lindo, né? Coloca esse vídeo aí do Instagram dela pra galera poder ver. Já foi? Já colocou? Massa, legal. Não, eu achei bacana, né? Eu achei bacana que você falou da questão humanizada, que quando nasce um bebê, né, nasce uma mãe também ali. Então é uma bomba de emoção que tá naquele momento. Então, para vocês, assim, também deve ser forte quando rola uma situação negativa, ou já, não sei se já deve ter acontecido com você, mas se você entrar nessa parte, assim, ter esse vínculo com a pessoa, você nunca aconteceu de não dar o bebê nascer com algum problema, alguma coisa, e vir um sentimento ruim em relação a isso? Como é que você faz para não deixar te afetar a esse ponto? Não afetar é difícil dizer que não afeta, né? Afeta. Às vezes, nas pequenas situações, quando a paciente quer o parto de um jeito e não consegue por algum motivo, precisa ser de outro, ou então, por alguma situação, a gente vê a neonatologista precisar dar uma assistência um pouco mais atenciosa para o neném. Então, de uma certa forma, a gente sente junto aquilo, né? Mas eu acho que quando a gente constrói toda essa ideia da assistência junto com o casal, a gente vê... O mais bonito é ver nascer, como você falou, assim, e é o que eu sinto, o que eu vejo, nascer mulheres juntos. Porque a gente como mulher, a gente sabe de todas as dificuldades que a gente enfrenta, né? Então, nesse momento que é tão único para nós, que é um momento que a gente se sente tão feminina e tão dependente, tão dona do nosso próprio corpo, então a gente percebe todo esse poder que a gente tem, né? Então, ver isso nascer desde o início e se concretizar na hora do parto realmente é um negócio mágico. Você tem filhos? Não, tenho. Tenho na verdade, eu vou corrigir a resposta. Tem filhos humanos? Não, eu vou melhorar. Tá. Além de filho de 4 patas, eu tenho inúmeros filhos, porque eu me sinto mãe de todos os que nascem juntos. Que coisa linda. Eu vou escolher você pra fazer o meu parto quando tiver filho. Vai ser um prazer. Legal. E você tem vontade de ter filhos? Atualmente, Gil, eu tenho focado tanto nessa questão do trabalho que não é algo... Na verdade, é uma questão de personalidade minha. Sim. Eu nunca fui uma pessoa que me voltei a ficar planejando o futuro e trazendo essas situações futuras de uma forma de ansiedade. Então, assim, hoje eu estou tão focada na questão de trabalho que, caso aconteça, vai ser ótimo, vai ser bem recebido, mas hoje em dia estou gestando meu trabalho. Gostei. Então, a gente estava falando aqui da humanizada, né? Só para tirar uma dúvida. Com relação à cesárea. A cesárea também tem o parto normal, só para tirar a dúvida do pessoal de casa, se alguém tiver com essa dúvida. A cesárea pode fazer de forma humanizada também, né? Porque cesárea a gente ia no hospital ali, você corta e tal, mas... A gente pode trazer a questão de assistência humanizada à cesárea. Porque assim, quando a gente fala de parto humanizado, a gente fala de acreditar na fisiologia, então de interferir o menos possível, né?
Então, a cesárea já é um parto cirúrgico, já é um parto que está ocorrendo uma intervenção médica. Mas a gente pode trazer humanização à cesárea. Então, assim, trazer conforto para a paciente, dela estar ali vendo o neném quando nascer, do neném vir para o colo dela quando nascer, de já ter esse contato para o aleitamento logo ali no início. Então, a gente pode trazer a humanização no parto cesárea. Entendi. E eu vi que você fala muito que é um dos pilares, né, do parto humanizado, é você seguir a questão fisiológica. Perfeito. E quando esse fisiológico parece que não tá funcionando muito bem, por exemplo, era pra bolsa ter estourado em X data e já passou 2 semanas daquilo e não aconteceu. Como que vocês lidam em dizer pra mãe, vamos ter que fazer alguma coisa ou dá pra esperar mais? Existe um ponto de tipo, aqui não dá mais. Durante todo o acompanhamento gestacional, a gente percebe a evolução do bebê. Então, a gente tem pontos chaves para a gente entender que a gravidez está indo bem, tá? E aí, dentro dessa observação da evolução da gravidez, a gente consegue ficar tranquilo se o bem-estar da mãe está bem, se o bem-estar do bebê está bem. Então, a gente vai levando a gestação, fazendo acompanhamento, tendo os acompanhamentos periódicos, e essa periodicidade vai mudando a depender de cada pessoa, de cada gravidez e de cada momento gestacional que ela está. Mas se acontece alguma situação, seja durante o pré-natal, ou seja, durante a assistência do parto normal, que precisa ocorrer uma intervenção médica, seja medicamentosa ou uma intervenção cirúrgica, normalmente a gente já conversa isso durante o pré-natal, da possibilidade das questões que podem ocorrer, essa necessidade de intervenção. E no momento que precisa, a gente só indica e conversa. Então, me tira uma dúvida, eu vi que você falou que no pré-natal, o que é o pré-natal? O pré-natal são os acompanhamentos periódicos que acontecem durante todo o crescimento do bebê. Então, é preciso ter o acompanhamento desde o início. Normalmente, tem pacientes, essas pacientes que planejam a gravidez já podem fazer o acompanhamento pré-concepcional. E descobrindo a gravidez, o ideal é que inicie já desde o início da descoberta da gravidez. Então, dividido por trimestres gestacionais, a gente faz acompanhamentos, pode ser mensal, depois passa quinzenal, depois passa semanal. Então, faz exames laboratoriais, exames de ultrassonográficos e tem todo um preparo. Tem todo um acompanhamento. E digamos assim... Tá, então a gente me disse isso, mas então só para elucidar mais. Tô lá, a bolsa rompeu. Tá vindo aquela contração, não sei como é que ocorre direito, mas é uma contração, depois vai aumentando, não é? Isso. E aí vai aumentando a quantidade de contração até que vem. Mas digamos que ela tá ali e não vem. A contração, você fala? E aí o que vocês fazem? Depende do tempo gestacional que ela esteja e existe um período que a gente pode acompanhar. Se esse período que a gente pode acompanhar dentro do bem-estar fetal e materno, se existe algum ponto que a gente acha que existe que tem um alerta que a gente precisa intervir, faz a transferência para o hospital, porque às vezes a gente pode acompanhar até mesmo com a paciente em casa, a depender do tempo gestacional. Transfere para o hospital, a gente pode fazer algumas induções também não medicamentosas, caminhadas, água quente, existem algumas situações, até mesmo a utilização de acupuntura. Então, tem alguns métodos que a gente pode induzir a contração de uma forma espontânea. Se não for possível, aí a gente utiliza a forma medicamentosa. E esses medicamentos que utiliza assim, para acelerar a contração ou alguma coisa assim, pode fazer algum efeito adverso na mãe ou na criança? Principalmente quando a gente utiliza na forma de acelerar. A gente não quer acelerar nada, a gente só tem a intenção de controlar, trazer para a normalidade o que às vezes o corpo não consegue fazer. Então, se a gente percebe que aquele trabalho de parto está com contrações, que não tem efetividade, e que a gente já fez alguns métodos não medicamentosos e que não conseguiu estabelecer aquela contração efetiva em relação a tempo de contração, frequência ou força necessária para ocorrer a dilatação e descida do bebê, a gente pode utilizar o medicamento. E toda intervenção, ela gera um risco, por isso que a gente preconiza assistência humanizada com o menos de intervenção possível. Então, as medicações, como qualquer medicação, pode trazer alterações durante a assistência. Então, a gente acaba tendo um parto que necessita de uma observação maior, né?
Você considera que a maioria das mulheres acabam escolhendo a cesárea por um medo de sentir dor? Eu acho que pode existir isso. Eu acho que dentro da nossa sociedade construiu essa ideia de parto, esse parto cirúrgico, por inúmeros motivos, e acredito que um deles pode ser essa questão da dor. Porque eu acho que não se trabalha muito a questão da dor e do nascimento, do parto, como algo fisiológico, como algo feminino. Só se coloca muito como uma questão de sofrimento, de dor, de algo que não é necessário se passar. Então, acho que é uma construção mesmo. Só ter essa explicação desde o início já ajuda a mulher a chegar lá um pouco mais tranquila, né? Por isso que é tão importante essa equipe multidisciplinar durante a assistência ao parto, ao pré-natal. Então, a gente tem nutricionistas, a gente tem fisioterapeutas que ajudam na parte da fisioterapia pélvica, se precisar psicólogas, se precisar doulas. Então, acho que quanto maior o arsenal da equipe multidisciplinar, mais preparada a paciente vai estar para aquele momento tão único da vida delas. Legal. Deixa eu dar uma moralzinha pro pessoal do chat aqui, que o André Garcia falou, linda e inteligente essa doutora. Parabéns. A Ana Garcia também mandou uns elogios. Obrigada. E também temos a pergunta aqui para você, da Silvana Zimmermann. Se durante o acompanhamento da gravidez o bebê estiver grande, pode tentar o parto humanizado? No caso, o tipo de assistência, né? Ela gostaria de saber se é o parto normal. Isso. Então, o parto normal, ele pode ser tentado em relação à parte de peso. Não é o tamanho ou peso do bebê que determina qual o tipo de parto que vai ser. Mas é que ela falou aqui depois, é que no meu caso, eu não consegui ter meus filhos de parto normal, devido a eles serem muito grandes e não se encaixarem. Minha filha deve ter cuidados por conta do histórico familiar? Eu acho que como a gente sempre coloca, né? Cada situação é muito individualizada. Então, tem que saber se a questão do bebê grande foi por conta de alguma descompensação. Gente, eu tô rindo porque é minha mãe, tá? Eu não consegui dar risada aqui, depois as pessoas vão me julgar achando que eu ri. Por que você tá rindo dessa pergunta, é porque não deu que quando eu... Estranha. É isso, que pessoa estranha, não foi mal. Mas continue e responda. Então, se a questão do tamanho, do peso do bebê foi por conta de diabetes gestacional, por exemplo, então existe sim o histórico familiar que pode ser algum fator que as suas gerações posteriores que pode acontecer por conta disso. Não, no caso dela não tem histórico nenhum. Ela sempre disse que eu fui muito grande mesmo. Só nasceu grande mesmo. O médico falou que não ia rolar e teve que fazer cesárea. São questões bem polêmicas para serem tratadas depois. Exato. Eu até aproveito para entrar nessa questão. Quais pontos definem que você não poderia fazer um parto normal, por exemplo? A priori, assim, o posicionamento do bebê. O bebê que está transverso, ele não consegue nascer de parto normal. Mas são poucas situações que você não pode ter o parto normal. Se você tem alguma doença de base que descompensa, que você precisa de um parto de urgência, que você não tem aquele tempo hábil para o trabalho de parto, por um risco materno ou fetal. Entendi. Então agora eu vou pedir para você dar uma dica aí a gente falou de dor, né? Pessoa que tem dor e com medo. Eu queria que você desse uma dica para uma mulher que quer fazer um parto humanizado. Bom, primeiro, visitar vários médicos e entender o que assiste melhor as necessidades delas em relação a tudo, em relação ao acompanhamento médico, em relação ao acompanhamento psicológico. Acho que o tempo da gravidez é um tempo de gestar também esse parto, para o parto nascer junto, né? Eu acho que é uma construção de pensamentos, de desconstruções de mitos. E, então, uma equipe bem preparada e voltada para a pessoa, para o indivíduo como ela é, e o que ela precisa, acho que é um ponto essencial para... Eu até aproveito para entrar num ponto muito importante. Se você aí está pensando em ter filhos, é muito importante olhar para sua alimentação. Não somente as coisas que você, como grávida, vai precisar, mas uma reeducação mesmo. Entender como é se alimentar bem. Porque você vai precisar de mais nutrientes. E não adianta, assim, não é nem questão de quantidade, é a qualidade do que você está comendo. É muito importante você ter essa reeducação para o seu filho. Então, é pensar na tua mudança de comportamento para a sua vida no geral, dali em diante. E não somente naquele momento de amamentação e de gravidez.
E não só na parte da alimentação, né? A parte da atividade física também é muito importante. Porque se a pessoa... A gente até falou na semana passada com a doutora lá que o dose, por exemplo, para prevenção do câncer é atividade física 3 vezes na semana e uma alimentação saudável. Então, o remédio para a vida, gente, é você manter seu corpo ativo e se alimentar bem. Tendo isso tudo em dia, é muito mais fácil de você pensar qualquer coisa. Por exemplo, eu vou ter um filho agora. Como é que você quer educar uma criança e criar e torcer? Você vai torcer para que ela consiga, com os exemplos que ela tem em casa, se virar e ter uma vida plena, saudável, é muito mais difícil. Então, antes de você ter filho, às vezes é olhar para o lado e falar e olhar para si mesmo e ver se tá tudo correto, se eu tô conseguindo fazer o que eu deveria fazer para mim. Se eu não consigo assumir as minhas responsabilidades, as dos outros ainda para mim fica mais complicado. E não é fácil você mudar um comportamento. Então imagina fazer isso num turbilhão de coisas que é estar gerando uma criança. Então começa antes. Faça como planejamento antes. É o que a gente fala da saúde hoje em dia, né? A saúde hoje em dia é a saúde preventiva, não a curativa, né? Perfeito. A gente preza a prevenção. Então quando a gente cuida do nosso santuário, que é o nosso corpo, a gente evita inúmeras complicações, né? E aí, quando a gente fala da parte gestacional, se a gente faz atividade física e cuida bem da alimentação, a gente evita muitas complicações de patologias obstétricas mesmo. Diabetes gestacional, hipertensão gestacional. Aproveitando que a gente entrou nessa parte da alimentação, durante o parto humanizado, a alimentação dessa pessoa, porque eu não sou especialista em gestação, então não tem como dizer, tô te perguntando. Como que é feita? Existe uma alimentação diferenciada? Porque eu sei que a cesárea, por exemplo, você vai ter que ficar em jejum, né? Então, como que funciona a questão do parto humanizado? Você pode comer lá na hora, se der uma fome, por exemplo? A cesárea eletiva, a gente consegue fazer esse jejum, né? Mas quando existe uma cesárea por um motivo de urgência, a gente não nem tem o que pensar. Por uma questão de lógica, a gente não considera isso. Mas para um parto normal, é preconizado a dieta. Você precisa comer, você precisa ter suporte energético para aquele momento que necessita tanto o corpo, né? Que o corpo exige tanto da mulher. Então, normalmente não existe situações ou alimentos específicos. A gente opta por alimentos que têm o maior aporte calórico, de glicêmico, às vezes aquele melzinho, frutas, algo leve. Quase que também. Uma corrida. Tem que dar suporte igual na corrida. Gelzinho. Às vezes não alimentos tão pesados por conta da situação do trabalho de parto. Você vai comer uma feijoada no trabalho de parto, né, gente? Não, mas é bem isso mesmo. A gente tem que deixar a coisa cada vez mais humana, né? Eu queria fazer uma pergunta agora também com relação à atividade física. Eu queria saber se você acha que as mulheres que têm uma vida mais ativa, elas têm um condicionamento físico melhor durante o parto? Elas se saem melhor com as mulheres mais sedentárias? Tem alguns estudos que falam que as mulheres que fazem atividade física, pela liberação de serotonina, elas conseguem trazer essa serotonina, esse nível de serotonina para um nível maior durante o trabalho de parto. Então, como a gente sabe, a serotonina é aquele hormônio do prazer. Então, ela consegue vivenciar aquela situação do trabalho de parto muito melhor. Além da questão de que durante a gestação que você tem mudança corporal, mudança do seu eixo gravitacional, se você tem uma preparação muscular melhor, você sente menos incômodo, sente menos dor. Exato. Eu queria que você como é que é o nome daquela doença que pode acontecer se a pessoa não tem a diástase? A diástase e separação da musculatura, né? Do reto também abdominal. Se dá pela falta de, às vezes a pessoa não é uma pessoa mais sedentária tem mais chance disso acontecer, né? Às vezes até mesmo nas pacientes que têm algum preparo físico, mas por conta do crescimento abdominal acontece essa separação. Às vezes é uma predisposição até mesmo genética. E aí tem alguns trabalhos específicos de respiração, da parte de fisioterapia que consegue diminuir essa ocorrência. Eu vou falar um pouco por mim agora aqui, já para dar uma dica pro pessoal de casa, e queria ver sua opinião sobre isso também. E com relação a algumas pacientes que eu tive que foram grávidas. E aí elas me relataram muito dor nas costas e dores também nos braços, né, para ficar segurando o bebê, mas principalmente dor nas costas. Eu relacionei muito às vezes também a parede abdominal não tá muito forte por conta
do alargamento, então ela teve que fazer uma extensão, e aí aquela parede abdominal não fica tão forte, então ela faz aquela inclinada. Não sei se o pessoal tá me vendo na câmera, mas ela dá aquela inclinada para segurar o bebê. Não sei se vocês já viram essa cena. Sim. A mãe segurando o bebê inclinadão assim, arqueando bem a coluna, aí fica aquele ponto no meio das costas, né? Então, é o que eu sempre digo, tentar ajeitar a coluna com o bebê, fazer a força e trabalhar bastante a atividade física que trabalhe o transverso do abdômen e o reto abdominal para fazer com que esse abdômen volte. Então, você de casa que tá pensando em ter filho, a gente já conversou aqui com a doutora e a gente já viu que fazer atividade física antes tem que vamos pensar assim, vamos dividir. Existe o ideal, né, para ter filho, e existe o real. O ideal seria você fazer atividade física antes, você ir para um pré-natal, se preparar bem para tudo, planejamento financeiro, tudo ótimo. Aí a gente sabe que isso não acontece, mas aí vem aquela questão. Beleza, a pessoa é sedentária e aí teve filho. E agora? O que ela faz? Ela procura atividade física, na sua opinião, já de cara? Ou ela não procura atividade física, tem um período? Eu já estimulo atividade física desde o início da gravidez, né? Se ela se classifica como sedentária, eu estimulo a introdução por todos esses motivos, né? Pela preparação corporal, preparação da parte de alimentação, nutricional e tudo. Mas depois de um parto, se ela não procurou e quer iniciar pós-parto, normalmente, se for um parto normal, normalmente entre 30 e 40 dias ela já pode fazer tudo que ela puder fazer. E se for um parto cesárea, depois da recuperação cirúrgica dela, né? Normalmente de 60 dias. E se, tipo assim, ela descobriu a gravidez e resolveu, vou mudar de vida, ela pode, então, começar a qualquer momento, independente do momento da gravidez? Ou tem, tipo assim, algum mês que ela não deve começar? Essa era a minha maior dúvida mesmo. Não, normalmente ela já pode iniciar logo. Muda a intensidade também do tipo de exercício? Muda a intensidade decorrente do condicionamento físico dela. Tá. Então, quando ela me pergunta assim, quanto tempo de exercício que eu posso fazer? É aquilo que não vai te trazer aquela exaustão, que você vai precisar ficar ofegante, não. É para você se sentir confortável. Gente, tem gente que engravida e acha que não consegue fazer mais nada, mas você pode continuar fazendo suas coisas. Inclusive, é muito importante você estar se movimentando. Por sinal, pode ser aquela chavinha de mudança para começar a ter Exatamente. Vida saudável. Eu vejo muito mito em relação à nutrição, de, por exemplo, eu tenho que comer por 2. Primeiro que assim, você não tá gerando uma pessoa do tamanho do seu tamanho, então você não vai comer em dobro, certo? É uma criança menor. Sim, suas necessidades aumentam, você fica com mais vontades, mas é muito você também aprender a lidar com aquilo. Pô, aquela vontade foi a mesma que você acabou de ter ontem, você vai de novo, não. Tem toda uma questão de também conceitos, então assim, cuidado com os mitos que tem de alimento proibido, etc. Procure sempre a questão... E na questão da atividade física, a minha dica seria... principalmente, por exemplo, assim, as mães... É um período muito cansativo para elas, né? Eu não tenho lugar de fala para dizer que vai conseguir fazer. Eu sei que cada filho é um filho, cada mãe é uma mãe, mas a minha dica é tentem se cuidar. Tentem tirar uma horinha para você e fazer atividade física. Por quê? Porque, por exemplo, pense uma mãe que tá ali, amamenta 8 vezes no dia, mais ou menos. Demanda livre. Então, várias vezes, dorme pouco, criança acordando, criança chorando. Aí, somado a dor nas costas, aí fica desconfortável no ombro, dor no braço, na hora de dormir não consegue dormir direito. Já afeta dor de cabeça. Essa mãe ainda vai ficar cada vez mais sugada e triste. Então eu acho que ela vai acabar descontando ainda naquela criança que está acabando de nascer para ser um momento bonito e maravilhoso. Ela vai deixando de cuidar de si. Você entrou em um ponto muito importante, que eu acho que a gente pode puxar esse gancho para a questão da rede de apoio. Então acho que toda mulher, gestante, pós-parto, ela precisa de uma rede de apoio bem forte. Ela precisa, o puerpério é uma situação de grandes mudanças e que que a mulher precisa daquele suporte. Então, são mudanças comportamentais, são mudanças físicas, que se ela se encontrar sozinha naquela situação, tudo acontece de uma forma mais difícil, né? Então, ter essa rede de apoio para, às vezes, segurar o neném para dormir um pouquinho, ou trazer uma água para ela se hidratar durante o aleitamento. Isso tudo faz grande diferença. Uma rede de apoio faz muita diferença para a mulher durante e no pós-parto. Pais, ajudem. Mas isso é verdade, trazer a família para entender toda a situação, até mesmo para o momento do parto. O acompanhante se entende o que está acontecendo ali naquela situação, vai ser sempre um aliado.
É muito importante não esquecer de você, até porque a gente vê muito depressão pós-parto, por exemplo, porque a mulher se voltou tanto para aquele outro ser que ela esqueceu dela. Então, como o Yuri estava falando da questão da atividade física, você arrumar um tempo para você dentro daquilo, não tem que ser aquela atividade física chata que você não gosta de fazer. É procurar uma atividade física que te traz prazer. É caminhar na praça, é ir na praia, olhar pro mar e andar ali 500 metros, voltar. Então, assim, é o se movimentar por você, pelo prazer, e não pela atividade física em si, nesse momento. Então tem mais alguma pergunta no chat aí? Eu tava olhando aqui as perguntas no chat. Eu vou dar uma moralzinha, mas antes, pessoal, já deixou o like, já se inscreveu, já compartilhou? Deixa a perguntinha com a gente aqui, que a gente vai fazer a pergunta pra ela agora ao vivo. E a gente tá aqui, ó, no Nascido da Bahia hoje, hein? Mas vocês também podem ir lá no Saúde Pode se inscrever, que também é outro canal nosso. Então vamos lá, o Pedro Valente. O parto precisa ser humanizado também para o namorado da médica? Que entra num parto por mais de 24 horas e ele completamente esquecido? Fica a dica aí. Ainda bem que você entende tudo, né, meu amor? Vamos lá, o Jeff Jacob. Como leigo, escuto que parto normal deixa sequelas como bexiga caída, etc. Existe como contorná-las? A fisioterapia pélvica, né? Até mesmo a gravidez por si só, independente de qual tipo de parto que aconteça, a gravidez por si só, por mudança gravitacional, pelo peso ali no assoalho pélvico, pode trazer algumas repercussões depois em relação à parte urinária. E aí a importância de fazer aquela preparação da fisioterapia pélvica, que traz todo aquele fortalecimento daquela musculatura. Eu concordo com você, mas eu ainda acho que, sabe que, eu só acrescentando um pouquinho mais, que às vezes eu acho que falta um pouquinho dos profissionais do movimento em si, de todas as áreas, tá? Não tô falando de professor de educação física, não. Professor de todas as áreas de esportes. De ensinar um pouco mais sobre a anatomia do corpo, ensinar um pouquinho a pessoa a ter um pouco mais de consciência corporal. Por exemplo, a respiração do Pilates, que eu acho sensacional, ajudaria muito nesse momento. Se a pessoa já chega pra você nesse momento de vou ver se tá tudo ok comigo, e ela vê, não, tá tudo ok. Tudo que eu já tive na minha vida de técnicas e coisas que eu aprendi me serviu. Por exemplo, o Pilates da respiração, que quando você vai fazer força, você expira. E na inspiração você concentra. Você já consegue ter uma consciência melhor do seu abdômen. E também aquela questão de contrair o assoalho, a pelve, mas não contrair o abdômen, não contrair o glúteo. Ter essa consciência corporal. Exato. E a maioria dos professores não sabe nem... Não dizem... Não que não saibam, mas às vezes não dizem pro seu aluno, esse músculo faz isso, essa coisa faz isso, isso aqui serve para isso, e isso é coisa... Ajuda muito aquela pessoa a ter essa visão em outras práticas. Você fazer um outro esporte ou outra técnica, você lembrar daquele seu professor que falou, essa coisa serve para isso. Perfeito. Consciência corporal. E a questão da consciência corporal, acho que talvez seja um gancho legal pra gente falar em relação ao pós-parto normal. Tem muita gente que tem esse receio de que, depois do parto normal, eu não vou sentir prazer. E muito pelo contrário. Existem pacientes minhas que relatam que por conta dessa percepção, dessa maior percepção sobre si, sobre a consciência corporal, que depois que tem o parto normal, tem até relações sexuais de uma forma até mais prazerosas. Uau! Essa eu não tinha escutado. Essa é nova pra mim também. Vamos lá. A Lindy Silva. Minha doutora linda e competente. Gratidão a Deus por ter você nesse momento único que estamos vivendo. Esperando a nossa Catarina. Isso. Parabéns, Lindy. Lindy. Um beijo. Parabéns. E um beijo pra Catarina também, que vai vir aí. Vamos lá, o Cristiano Martins. Eu já ia perguntar ao educador físico sobre a atividade para as gestantes. Eu vou deixar para você, que você acha que tem uma atividade específica que dá para fazer, ou ela pode fazer atividades demais? Depois eu dou minha opinião sobre. Gestantes que não têm a atividade física desde o início, quer dizer, de antes da gestação, que elas se consideram sedentárias, normalmente eu indico o Pilates, que eu acho um exercício maravilhoso, e a natação, que consegue fazer todo o trabalho corporal sem causar tanto impacto, né? Então, mas para gestantes que ela já tem esse trabalho anterior, normalmente a gente indica manter e ir controlando sempre com a orientação de um educador físico que tem esse tato com o paciente gestante. É isso, eu acredito sempre no Pilates. Pra mim, eu sou formado em Pilates, então eu sou meio tendencioso, mas... Eu amo Pilates. Eu adoro Pilates porque ele dá aquela consciência corporal que poucas práticas dão, te ensina sobre postura, sobre eixo, sobre que músculo, da onde vai, pra onde vem. Claro, como todos os outros
atividades, existem profissionais bons, existem profissionais ruins, depende de onde você vai procurar, mas o Pilates eu viria como uma boa prática, e professores mais voltados nessa prática de movimentação corporal intuitiva, que seria você realmente sentir seu corpo e fazer aquela prática que você gosta. Por exemplo, eu sou mais dessa linha, eu gosto de trabalhar em cima de capacidades. Aí a pessoa que vem pra mim, mesmo sendo gestante ou não, eu vou pegar ginástica, luta, dança, mas tudo com o nível e que ela tá disposta a fazer. Nunca vou chegar e vou botar ela, vou fazer luta com a gestante aqui, toma pau. Não, são progressões e niveizinhos bem diferentes. A ideia é ela entender a capacidade, entender o corpo e mostrar para ela que aquilo ali faz parte na vida dela e que ela pode talvez passar para aquela criança um ensinamento. Então, eu acho que faltam profissionais nesse sentido de dar mais repertório pro paciente, que é uma coisa que você tem feito. Então, eu acho muito legal nessa questão da humanização aí. Mais Vamos alguma lá. Pergunta aí? A Rayana Teles. O que ela acha sobre a receptividade dos hospitais em Salvador de parturientes com equipe humanizada? Tem sido bem aceito. A gente nunca teve problema nenhum em relação à minha equipe, em relação a entrar em hospitais. Durante a pandemia, por conta dessa adaptação, no caso, as restrições que ocorriam, às vezes a gente teve alguns problemas em relação a quem ia entrar, a quantas pessoas iam entrar na assistência, mas a equipe em si sempre foi bem recebida, não houve problemas para a equipe da assistência do parto humanizado assistir as pacientes, não. Teve mais uns parabéns aqui da Roberta e da Gildete. Parabéns para os convidados. E eu vou aproveitar que você falou dessa questão da pandemia. E você sentiu que mudou alguma coisa na questão do parto? Tipo assim, até você não tá... Você já ia ficar de máscara, né? No parto você já tá todo mundo de máscara. Mas assim, mudou alguma coisa em como você estava dizendo, das pessoas entrarem? Você acha que desumanizou um pouquinho ou se manteve? Ocorreu um pouco essa dificuldade, porque nem todo mundo que a paciente gostaria de ter, até mesmo depois, nas visitas, ela poderia ter, né? Então, houve essa restrição em relação à questão de acompanhante, visita... Mas da assistência em si, só aqueles cuidados mesmo em relação à higiene, paramentação. Ela falou dessa questão do hospital. Eu lembrei que quando eu estava na faculdade, eu estagiei dentro da parte de restaurante do hospital. Só que era um hospital de pessoas de mulheres grávidas e tal. E aí era muito legal que a gente fazia a comida, tipo assim, em forma de coraçãozinho, em forma de, tipo assim, a gente enviava pra lá tudo bem bonitinho e trabalhado pra ela se sentir mais. É isso, a gente via que fazia diferença, elas agradeciam a gente. São poucas coisas que fazem muita diferença. Exato, se sentiam ali. E tem mais uma pergunta aqui, antes da gente tocar as perguntas todas, o resto das perguntas, que seria do Pedro também. Qual a composição básica de uma equipe de parto humanizado? Quais são os profissionais envolvidos? Gostei da pergunta. Basicamente, muito assíduo, estudioso do parto humanizado. Basicamente, a gente tem como componentes o médico obstetra e enfermeira obstetriz, né? Dentro de uma clínica que assiste o parto humanizado. Mas a gente entende como de grande relevância para essa assistência, para o parto humanizado acontecer de uma forma bem fluida, assistências como a doula, a parte da nutrição, da fisioterapia. Então, a gente entende que existe uma assistência multidisciplinar, mas dentro das clínicas o que se forma o pacote de assistência é o médico obstetra e enfermeira obstetriz. O que é a doula que você falou? A doula é um profissional, não existe ainda uma formação, uma caracterização formal de profissional. Qualquer pessoa pode fazer um curso de doula. E aí existem situações bem... como é que eu poderia explicar? Dentro desse curso existem categorias bem específicas para aquele profissional conseguir assistir aquele paciente de uma forma mais personalizada. E o que é que diferencia dentro da equipe de saúde? Por que não é um enfermeiro, não é um médico? Ele não tem uma formação acadêmica, é essa palavra que eu queria pegar. Não existe uma formação acadêmica, é uma formação técnica. Então, assim, pode ser uma psicóloga que quer dar essa assistência à gestante durante o parto ou até mesmo durante o pródromo do trabalho de parto, que é aquele momento antes do trabalho de parto.
pode ser uma fisioterapeuta que dá essa assistência. Então, são profissionais que dão uma diferença enorme durante a assistência, porque a paciente se sente mais acolhida e, a depender do que a paciente precisa, se ela precisa de um acompanhamento psicológico maior, ela procura aquela doula que pode dar esse suporte, ou então a parte física, uma doula que tem essa formação de ser professora de pilates. Então, cada profissional, além da assistência à gestante, tem esse plus de uma outra formação que ela tem. Entendi. E você quer fazer? Eu falo. Então existe parto humanizado no SUS? Sim, existem casos de parto humanizado. Uma das mais famosas daqui de Salvador é a Mansão do Caminho. É? Ah, você sabe dizer se... Só por percussão, foi onde eu trabalhei. Fica ali na esquina de casa. José Silveira. Não, é uma vermelhinha. Não vou lembrar agora. Na Cardeal da Silva ali. Ali na Cardeal, tipo, você saiu ali do Shopping Barra, tem um hospital ali, que é só sobre coisa de mulher também. Não vou lembrar o nome agora. Droga. Queria saber porque eles foram super organizados. Se tivesse parto humanizado lá, ia ser legal. E eles são do SUS também. Outra pergunta. Como que eu posso buscar o parto humanizado? Eu tenho que ir atrás de uma clínica específica? É um médico específico que vai me arranjar essa clínica? Como que funciona? Como é uma forma de assistência, então cada profissional acredita na forma de assistência que vai prestar. Então, precisa ser uma equipe preparada para esse tipo de visão, para esse tipo de orientação a ser prestado. Então, tipo, são clínicas específicas mesmo? Normalmente, sim. E você trabalha em alguma? Sim. Explica pra gente, conta um pouquinho. Como funciona a sua clínica? Eu trabalho na Espaço Vervita. Ela funciona como uma equipe composta por 2 obstetras e 3 enfermeiras obstetrizes. A gente acolhe as pacientes logo no início da gestação. Lá é um consultório que eu acho super bonito, que já por si só já traz essa humanização, né? Por inúmeros elementos lá que compõem ele. E a gente dá esse suporte durante todo o pré-natal. Depois de um certo período da gestação, a paciente já tem contato com a enfermeira obstetriz, que vai fazer o acompanhamento dela durante o parto. Ela tem visita domiciliar para explicar cada momento, para reforçar cada situação específica daquela paciente. Durante o momento do trabalho de parto, a paciente é assistida inicialmente em casa para iniciar realmente, para engatar aquele trabalho de parto. Depois ela é levada para o hospital para dar continuidade a essa assistência até o nascimento. Legal. Então, a clínica de vocês é conveniada a alguns hospitais específicos? A gente é cadastrado para assistir aquelas pacientes naquele hospital. Ah, legal. Entendi. E existem várias fases, assim, então, que você assiste elas, né, no caso. A primeira seria o pré-natal. Tem uma antes disso? O pré-natal é a composição das consultas. De fase de trabalho de parto em si, existem alguns momentos. O trabalho de parto ativo, efetivo, próximo do período expulsivo, normalmente ele já acontece no ambiente hospitalar. Então, antes disso, o que vem? Se a pessoa... Existe o pródromo do trabalho de parto, que são contrações que não são tão regulares. A paciente já pode sentir aquela dor da contração, mas não tem a efetividade para começar a acontecer a dilatação, né? E o pródromo ele pode ocorrer por dias. Então, pode ser aquela contração que vem e aí para um pouquinho, até acontecer a ritmicidade das contrações, que é o trabalho de parto ativo. Imagina ficar sofrendo, meu Deus. Olha, não é... vamos ressignificar a palavra sofrimento. Não negócio. Não. Ressignificação. É que assim, eu sou muito fresco em relação à doença, entendeu? E Yuri sentiu uma dorzinha, ele tá morrendo. Não, mas eu não tô falando, eu sei que é saúde. Mas é isso, por exemplo, assim, eu sou terrível com dor. Pensa, eu sou péssimo doente em qualquer situação. Então, pra mim, é que eu tenho, assim, alguma coisa com sei lá, eu ficar... Ele tá gripado, ele fica... eu sou dengoso. Homem sendo homem, né? Exatamente. Exato. Eu não sei o que acontece com a gente. Você comentou que recebe elas desde o começo, mas se, por exemplo, elas te descobriram agora e já tá grávida, sei lá, no 6º trimestre, ou 6º trimestre foi ótimo, no 2º trimestre, ela pode te procurar também? Claro. Tá. São sempre então, acolhidas. Independente do período em que ela tá, ela pode estar procurando a empresa de vocês. Legal. E aí? Vamos pro bate-bola? Vamos. Acabou? Então vamos.
Vamos pro bate-bola, então? Vamos pro bate-bola. Então, o bate-bola vai ser algumas perguntinhas rápidas. Vamos ver se não tem mais nada no chat antes da gente ir pro bate-bola aqui. Boa. Deixa eu dar uma olhadinha, ver se alguém falou alguma coisa no chat. Falaram aqui mais algumas coisinhas antes da gente ir pro bate-bola. Ainda bem que você lembrou dele. Parabéns pra Yuri Gil, o programa está muito bom. Obrigada. A Isabel, lindo trabalho, parabéns. Obrigada. E o Pedro, doutora Mel, fala um pouco do documentário O Renascimento do Parto. Gente, obrigada por lembrar, Pel. É um documentário excelente para quem quer conhecer essa diferença da assistência ao parto humanizado. Coloca justamente essa evolução da assistência, o porquê que antes tinha tanto assistência à cesárea, o que levava às cesáreas e o porquê de estar sendo uma bandeira mesmo que a gente está levantando, os obstetras estão levantando a questão da assistência humanizada ao parto. São 3 capítulos que tem no Netflix que traz parte científica, parte de depoimentos pessoais dos pacientes que passaram por isso. Acho que vale muito a pena para quem até não precisa nem ser gestante nem nada. Acho que vale a pena conhecer esse universo do parto. Eu adoro documentário, vou olhar, vou assistir também. Eu adoro ver Depois vocês me falam. Repete o nome aí pra galera só. Renascimento do Parto. Renascimento do Parto. Netflix, né? Perfeito. Isso, então vamos lá. Sabe que o bate-bola é pra gente ir encaminhando pro final e a gente vai fazer algumas perguntinhas rápidas e a gente quer saber a sua opinião, tá? A última é a do Master Buri, Blaster a mais difícil Buri. de todas. Vamos lá. Que outra especialização na medicina você faria? Nossa, eu sou tão realizada no que eu faço, gente. Não faria outra. Não vem outra coisa. Ótimo. E qual dos períodos da gravidez é mais prazeroso pra trabalhar? Tipo, qual deles você gosta de cuidar mais? Não, a gravidez é uma construção contínua, não tem uma situação específica. Você não tem um específico, você gosta mais, tipo, um momentos do parto, o período antes, o período A pós. coisa mais linda é justamente a gente tá com o bebê assim. O total. Porque o bebê, o nascimento é só o resultado daquele trabalho todo inicial. Verdade. Deixa eu ver aqui. E agora, a nossa pergunta. O que é ter saúde pra você? Ter saúde pra mim... Essa pergunta é difícil, né? Porque não precisa ser uma pergunta técnica. Pode ser o que é saúde pra você mesmo. O que seria pra Melina saúde? Eu acho que hoje a gente vive num corre-corre tão doido na vida da gente. Eu acho que ter saúde, hoje em dia, a gente visar essa qualidade de vida, de ter um momento pra gente mesmo. E aí cabe a nós entender o que é que nosso corpo precisa, né? Seja um momento para não fazer nada, olhar para o teto, ou seja aquele momento para se exercitar, estar entre amigos. Acho que a qualidade de vida é você ter um momento específico para você, né? Perfeito. Adorei sua resposta. E aí a pergunta final, que é a pergunta sempre do Nascido na Bahia. O que é a Bahia para você? Nossa, é o meu berço aqui. É onde eu nasci, onde eu quero manter... não sei se vocês sabem, eu cheguei a me formar em outro estado, mas quando eu saí daqui, formar na parte de especialidade, né, da ginecologia e obstetrícia, e foi saindo daqui, botando o pezinho fora e falando assim, eu vou voltar. Então, a Bahia pra mim quando eu paro pra pensar em um sentimento, é aquele assim de tá chegando assim de avião, olhando ali de cima, aquele farol da barra e a lagriminha caindo aqui. Graças a Deus eu voltei. Voltei pra você. Você é baiana? Sou daqui de Salvador. E como é que a gente faz pra te encontrar nas redes sociais? Então, meu Instagram, Melina Benderotti. E... só. Se quiser marcar consulta com você, fala pelo seu Instagram ou fala pela empresa? Podem ser as duas coisas. Pelo Instagram da empresa, Vervita, Espaço Vervita. E lá a gente pode marcar uma consulta, se conhecer, conversar, planejar. Planejar, é isso. Legal. Pra encontrar você? Yuri Stefanello. E você? Gil Constâncio. Então, pessoal, vamos ficando por aqui. Até o próximo episódio. Uma boa noite a todos. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada pela participação, gente. E não se esqueçam de se inscrever no canal. É muito importante pra nós. Até a próxima.